Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Senhor Deus, Pai glorioso, primeiramente, muito obrigado por mais um dia, Pai, um sábado lindo, ensolarado. Obrigado pela oportunidade de todas nós estarmos aqui, Senhor. Nós que escolhemos novamente a melhor parte, estarmos juntas em comunhão, para poder louvar, para poder aprender mais da Tua Palavra. Temos também um momento de comunhão, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, abençoando cada momento dessa reunião, tanto das mulheres quanto dos homens. Que o Senhor também esteja com as mulheres que estão chegando, os homens e também com os que não puderam vir, Pai. Que esse momento esteja edificante, que nós possamos sair melhores do que entramos, Senhor. Obrigada por cada um aqui presente. Nós gostaríamos de entregar, Pai, esse momento em Tuas mãos, que o Senhor aceite a nossa adoração, que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos para receber a Sua palavra. E em nome do Teu Filho, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Agora nós vamos voltar a nossa querida amada Paty. Boa tarde a todas. Vocês não estão acostumadas a me verem aqui, nem eu, mas eu aceitei o desafio. Eu estou muito alegre por estar aqui, estou bastante nervosa. Tem minha teacher do coral aqui, mas eu espero que todas possam me ajudar. Louvar a Deus é muito bom. Então, vamos lá. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão,
Boa tarde, amadas irmãs. Hoje eu vou movimentar vocês um pouco, tá bom? A gente vai fazer uma dinâmica para fixar um pouquinho o propósito da aula. Então, antes da gente começar a dinâmica, eu vou pedir para você fechar seu olho. Feche seus olhos agora. E eu vou pedir para você voltar às suas memórias e pensar em alguém que marcou a sua vida. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um professor, mas alguém que tenha deixado uma marca em você. Então fecha seu olho e lembra dessa pessoa que deixou essa marca na sua vida. Você pode estar se perguntando, por quê? Por que eu vou pensar nessa pessoa que deixou uma marca em mim? Agora eu vou pedir para você abrir seus olhos. E pensando nessa marca, a gente vai fazer uma brincadeira, tá bom? Porque marca, quando eu falo assim, essa roupa está marcada, vocês vão procurar alguma coisa que esteja marcando essa roupa. Mas quando a gente fala, alguém marcou a minha vida, Fala qual é o propósito da marca. A marca é uma coisa ruim, uma coisa boa. tanto faz. Tá. A ideia é pensar em alguém que te marcou. Pode ser positivamente como pode ser negativamente. Mas ela deixou uma marca. E é sobre essa marca que a gente vai falar. A dinâmica que a gente vai fazer hoje está relacionada com essa marca. Por quê? Porque a marca que foi deixada em mim, boa ou ruim, ela não é visível. Vocês não conseguem ver a marca que foi deixada em mim. Mas eu sei que ela está lá. Então a gente vai fazer uma brincadeira para a gente desenhar essa ideia. Então eu vou pedir para vocês ficarem em pé. E eu vou pedir para vocês se espalharem no salão de modo que fique uma pessoa só em cada banco. Então vocês podem se espalhar. Uma pessoa por banco. Uma só por banco.
Muito bem. Alice? Nossa. Faltou algum? 2 dias no final. Pode ir. Podem agitar, irmãs. Ah, coração de novo. O pé. Gostei dessa dupla aí, dá uma ajudada. Mão no coração, né? Isso foi mão no coração. Vamos lá, beleza? Beijo. Não, coração. Coração. Pé. O coração coreano. Levanta a mão. Coração coreano. 2 giros. E o seu? Vamos lá, Socorro. Mão. Mais uma. Mão no coração. E a beleza. Agora e o seu? O meu é exclusivo, né? É só o meu. Agora, ó, vai ficando cada vez mais complicado, mas às vezes é bem. Então a gente vai zerar. E vamos começar com ele. Só que aqui vai ter que começar com o da Socorro. Tá bom? Então você vai dar Socorro e aí você nasceu. Isso. Abraço. Nossa! Vem pra frente, no corredor. Da Socorro primeiro. Isso. Vai olhar aqui. Isso, sua parte. Uma voltinha. Nossa, perdeu o beijo. Peraí, uma voltinha, um beijo? E o seu? Um abraço. Começa com o socorrinho. Começa com o socorrinho. Um abraço. Dá uma volta. A voltinha. O beijo. E o estalo. E o seu? E um pisadinho. Você vai fazer? Vai lá. Calma aí que eu... O abraço. A voltinha. Caixa O beijo. O estalo. O pé. Agora você vai dar um passo pra frente. Vamos fazer pra onde? Começa com o da Socorro. Pode fazer pra elas. Elas que vão ver se não desce.
voltinha com beijo. E o seu? Beijo. Ah, faltou da Rio. Faltou o O estalo já fez. Um passinho pra frente. passo pra frente. O pulinho, o abraço grande. Um abraço. E o da Mari. E o meu. E a palma. Você não fez nada. Agora é a... meu, sim. Quem fez 2 abraços? Você não fez 2? Sabe sim. Não, não Presta atenção. Deusa, sem causar, fez Deusa. O abraço, a dancinha da Rê, a voltinha com beijo, e o com beijo, estralar, pisa o pé, vai com o passinho pra frente, o pulinho, um abraço, negócio com a boca assim, e a palma, é a oração. Assim. Isso. E o seu? Vai, Juju. O abraço, a dancinha, a voltinha, o beijo, assim, pisadinha do pé, mandadinha pra frente, o pulinho, o abraço, com a boca, a mão, assim, ó, e assim, isso, vai, Belinha. Ah, é o seu, Ju, o seu. Outro abraço, então tá bom. O abraço, a da sua mãe, o girinho com beijo, assim, ó, o estralo, ou pisada do pé, pezinho, uma andadinha pra frente, o pulinho, o abraço, a boca, a mão, assim, e o da Ju, outro abraço. E agora o seu. E outro beijo. Alguém mais? Agora que estamos todas aquecidas, né? Já nos mexemos, estamos prontas para receber a mensagem. Como de costume, no final a gente volta a conversar sobre tudo que a gente fez e sobre tudo que vai ser falado, tá bom? Então, para dar continuidade, eu vou chamar a Marli aqui, que ela vai apresentar a nossa querida palestrante. Bom, eu tenho que falar dessa pessoa, né? Sou suspeita, né? 30 anos convivendo junto, né? Então, minha filha, minha frente. Uma mensagem para você. Mariana, minha filha amada, o Espírito Santo te envolva nessa hora com a graça e poder. Cada palavra que sai da tua boca seja como flechas de luz, alcançando corações, curando feridas e trazendo esperança. Que o Senhor te use com o calmo da sua presença, que a unção flui e através de ti trazendo renovo. As mulheres estarão comigo. Lembra-te, não é sobre tua força, mas sobre o poder
com espírito e firme com a verdade da palavra. Que cada palavra pronunciada seja regada de amor e sabedoria e ousadia. Deus te escolheu para este momento e Ele vai confirmar o que Ele colocou no teu coração. Vai em paz, fala com fé e deixa o Espírito Santo agir. O Senhor te fará uma fonte que nunca seca e com jardim arregado. Isaías 58:11. É isso que eu desejo para você, minha filha, e que o que você vai falar hoje, eu sei que você tem aprendido, se dedicado. Isso não é dom meu, nem do Pai, mas eu agradeço a Deus por ter enviado você como filha, e que você possa ser usada nesse momento para a glória de Deus em todos os momentos da sua vida. Eu quero fazer uma oração para você. Senhor amado, maravilhoso, te damos graças, Pai. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Quando eu relembro lá atrás, há 30 anos atrás, quando o Senhor colocou essa menina nos meus braços, eu não entendi o propósito, Pai, mas hoje eu entendo. E te agradeço e te glorifico, Pai. E que seu nome hoje, nessa tarde, seja glorificado através do seu Santo Espírito que habita nela. O Senhor use a boca dela, Pai, o coração, tudo que ela preparou para nós, Pai. O Senhor esteja com ela, dando força, e tudo seja dito da honra e glória do seu santo amado Filho. E é no nome dele que eu agradeço e oro hoje e sempre. Amém. Obrigada. Então, boa tarde novamente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou nervosa, que meu público são as crianças, geralmente. Mas estar aqui é uma bênção. Eu agradeço muito pelo convite do Senhor primeiro para nós, porque quando nós somos convidados, o Senhor nos convida para aprender mais sobre isso. E eu espero me emocionar. Olha, gente, Deus falou muito comigo através dessa mensagem. Então vamos começar. A gente vai falar ensinando um propósito, inspirando a próxima geração. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Tem alguém que você se inspira? Que você olha essa pessoa e fala, nossa, um dia eu quero ser igual a essa pessoa. Nossa, essa pessoa me ajuda a ser melhor. Essa pessoa me ensina a ter características que eu tenho dificuldade. No início da nossa caminhada cristã e até da nossa vida, sempre tem pessoas em que a gente se espelha.
Eu coloquei no grupo essa imagem e foi de propósito. Eu queria que vocês já preparassem os corações para pensar sobre isso. Qual o legado que eu quero deixar? O tempo vai passar, as coisas vão sumir, as coisas vão desaparecer, mas o seu legado permanece. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Essa história se chama As Raízes do Velho Carvalho. Em uma pequena aldeia tinha um velho carvalho, e esse carvalho ele ficava no centro da praça. A sombra dele era maravilhosa, todo mundo amava ficar embaixo desse carvalho. Um dia, uma tempestade muito forte veio. Essa tempestade derrubou casas, derrubou outras árvores, tirou o telhado, causou um transtorno, mas esse carvalho aqui, ele permaneceu firme. No dia seguinte, um menino perguntou para o seu vô: Vô, por que essa árvore aqui não caiu? Todas as outras caíram, essa não caiu. E o avô respondeu: porque as raízes dessa árvore são profundas. Elas se
Obrigada, Pri. Nossa pergunta agora é: inspirando ou sendo inspiradas? Porque nesse mundo, constantemente nós somos inspiradas e nós estamos inspirando também. Na sua carta a Timóteo, Paulo está trazendo uma questão interessante aqui. Ele fala que esse obreiro aprovado por Deus, ele não tem do que se envergonhar. Por quê? Ele maneja bem o quê? A palavra.
Se alguém puder ler para mim, por favor. Obrigada. Nesse versículo fala sobre os desejos da juventude, porque Timóteo era jovem. Mas será que só jovem tem desejo? Não, todas nós temos desejos. Nós talvez aqui podemos fazer um paralelo dessa instrução que Paulo está falando para Timóteo: olha, fuja dos desejos que te façam pecar. Quais são os desejos da nossa vida adulta? Vamos lá, coloquei alguns aqui, mas eu acho que não é problema para ninguém aqui. Maledicência, julgamentos, inveja, superioridade, autoritarismo. Olha, essas coisas, quando eu confronto com a palavra de Deus, eu vejo que eu tenho que melhorar. E isso eu sei que é um desejo carnal. Versículo 23. Se alguém puder ler pra gente. Segunda Timóteo, capítulo 2, 23. Tá. Evite controvérsias todas e inúteis, pois você sabe que acabam na vida. Obrigada, Pri. Evitar conflitos sem propósito, que podem acabar em brigas. Vamos preferir as palavras de encorajamento e vamos optar por sermos pacificadoras ao invés de briguentas. Esses conselhos mostram que inspirar é um ato de sabedoria e vigilância. Mas o segredo para viver dessa forma está em Colossenses 3,16, que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, nós só conseguiremos inspirar quando a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. Não se trata de falar bonito ou dar bons conselhos, mas de transbordar aquilo que Deus tem feito no meu coração. Agora vamos falar de como nós podemos caminhar e colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu até aqui. Como eu posso inspirar a próxima geração? E não digo nem a próxima geração, mas hoje. Como que eu posso inspirar hoje? Tudo começa na intimidade com o Senhor. Separe um tempo no seu dia para meditação e oração na palavra de Deus. Isso vai ser transformador na sua vida. Seja fiel a esse momento. Não deixe que nada te atrapalhe. Marque um compromisso com Ele, porque Ele está te esperando. Durante a meditação, marque passagens que penetram no fundo do seu coração. Aquelas passagens que você sente Deus falando com você, para que elas te consolem em momentos difíceis. Estude com a intenção de desenvolver algo que te falta. Eu preciso de mais sabedoria. Estude sobre sabedoria, seja intencional. Eu preciso de domínio próprio. Estude intencionalmente. Pratique as disciplinas espirituais, jejum, oração, meditação, contemplação, solitude, silêncio. E quando nós somos transformadas pela palavra de Cristo, a luz começa a brilhar através de nós. E nós inspiramos as outras pessoas de forma natural. Então, na nossa família, assim como eu vi a minha mãe, um exemplo de fé, oração e serviço. Isso me ajudou para que hoje eu pudesse desenvolver também a minha intimidade com o Senhor. Na igreja, discipulando e ensinando e encorajando. E na sociedade, vivendo com honestidade, amor e integridade. Veja que o nosso papel não se limita à igreja. Nosso papel
Durante essa semana, você vai escolher uma mulher mais jovem, sendo ela filha, sobrinha, amiga, e vai investir de forma prática nessa pessoa. Orar com ela, compartilhar um versículo. Ou seja, você vai ser um exemplo de Cristo em algo simples no dia a dia, para que você possa fazer com que as pessoas enxerguem cada vez mais o Senhor na sua vida. Então a mensagem que fica para nós hoje é: seja o espelho de Cristo e inspire gerações. Vocês vão receber uma lembrancinha agora que eu fiz com muito carinho e tem um espelho. Pode. Tem um espelho para que você lembre que somos nós que precisamos mudar primeiro, não é? Às vezes a gente olha muito para os outros, mas somos nós que precisamos mudar primeiro. Ela tem uma peliculazinha que eu tenho que tirar do espelho. E tem a cor verde, né? Porque o verde traz a esperança dessa necessidade que nós temos de manter os nossos olhos fixos em Deus. Então, irmã, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Que nada te atrapalhe dessa missão. Que nós possamos ser intencionais na nossa
dois ensinos que eu gostaria de fixar com essa brincadeira, né? O primeiro deles que eu observei é: vocês tiveram dificuldade em gravar todos os gestos, né? E isso é normal, isso é natural, né? Nós não gravamos todos os gestos. E o que isso significa? Os gestos da nossa brincadeira eram as marcas, né? Cada pessoa aqui fez a sua marca, mas nem sempre essa marca vai ficar gravada. Ela não vai ficar gravada, né? Então nem sempre a gente consegue deixar essa marca, nem sempre a marca daquela pessoa ela foi significativa pra gente. E a gente não vai gravar todas as marcas ao longo do nosso caminho, né? Mas eu pedi pra vocês lembrarem alguém que marcou vocês, ou positivo ou negativamente. E eu imagino, eu espero que vocês tenham pensado em alguém, certo? Por que isso? Durante a brincadeira, eu vou dar dois exemplos. Eu vou pegar a Dona Sebastiana e eu vou pegar a Aline. A Dona Sebastiana, quando ela foi fazer, a postura e o comportamento dela foi: deixa eu ver. Quem que eu tenho que fazer? Aí eu falei pra ela: começa com a Socorro. Ela virou pra Socorro e eu imagino que ela lembrou o que a Socorro fez. E aí ela fez. Ela virou pra Regiane, ela lembrou o que a Regiane fez. E aí ela fez. E assim ela foi. Ela não foi de memória. Ela foi olhando e aí ela lembrou do gesto que a pessoa fez. O outro exemplo que eu vou dar foi a Aline. A Aline, quando ela estava filmando, era uma postura. Quando ela teve que fazer, e aí ela falou: opa, deixa eu lembrar. E aí ela fez esse esforço. Depois, ela foi lá pro final e ela assumiu o papel de ajudar quem estava fazendo. E aí ela começou a falar todo mundo que estava fazendo. Então ela fez um outro exercício diferente do da Dona Sebastiana, que era olhar e lembrar. Ela fez a memorização. São os dois momentos que a gente teve aqui. Bom, o que eu quero dizer com isso? Nem sempre a gente vai guardar todas as marcas, mas a marca que a gente guarda é porque a gente lembra, né? E por isso que eu gostei tanto da postura da Dona Sebastiana, porque ela olhou para a pessoa, né? Ela buscou aquela memória, aquela lembrança. E quando eu pedi para vocês lembrarem, foi exatamente isso que vocês fizeram. Vocês buscaram na memória aquela pessoa, vocês buscaram aquela lembrança, e aquela lembrança trouxe a marca que foi deixada em vocês. Esse é o processo do que marca em nós. Nós vamos carregar aquela pessoa, nós vamos carregar aquela lembrança, nós vamos carregar aquela memória. Tá, Rubio, o que isso significa? Isso significa que se eu quero deixar a minha marca, eu tenho que deixar essa lembrança na pessoa. Como uma pessoa que não convive comigo, que não conversa comigo, que não interage comigo, vai ter uma memória minha. As memórias nós temos daquelas pessoas que nós convivemos, né? Então quando a gente fala assim, pensa alguém que te marcou, não vai ser alguém que não interagiu com você, não vai ser alguém que você ouviu falar, vai ser de alguém que conversou com você, vai ser de alguém que conviveu com você, vai ser de alguém que dividiu uma refeição com você, vai ser de alguém que interagiu com você. E é assim que a gente deixa a marca. É assim que a gente vai deixar a nossa marca. Então, essa brincadeira é só pra gente lembrar como a gente se lembra das marcas e como a gente pode deixar a nossa marca nas pessoas. E realmente, algumas pessoas a gente não vai deixar a nossa marca. Algumas pessoas vão ser muito difíceis de a gente lembrar, mas algumas a gente vai, né? Algumas a gente vai. Então, dos dois lados da moeda, né? Tanto as que vão me marcar quanto as que eu vou deixar a minha marca. Então, eu queria que vocês gravassem essa brincadeira no coração de vocês. Foi muito legal. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai, mais uma vez em tua presença, estamos aqui agora para agradecer. Obrigada por esse momento que foi tão gostoso, Pai. Obrigada pelo Senhor ter preparado a Mari para nos inspirar, para que a gente inspire novas gerações, Senhor. Que nós possamos ser exemplo, que primeira palavra
és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.